Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, dando continuidade a essa série de lives que a gente está começando a fazer aí com os nossos parceiros, os nossos clientes. Hoje a gente tem a presença, mais uma vez, do Walter Maciel, nosso CEO, e hoje a presença do Laurence Mello, gestor responsável pelos nossos fundos de crédito. A ideia é falar um pouco do panorama do que está acontecendo no mercado de crédito privado e como a gente está gerindo os nossos produtos, as estratégias desses fundos. Enfim, eu vou passar a palavra agora para o Walter, né, que vai fazer esse papo, esse bate-bola com o Laurence, tá bom? Da mesma maneira que ontem a gente vai abrir ao final para algumas perguntas. Por favor, quem quiser, entra aí por chat, né? Faz a pergunta por chat, a gente vai escolher algumas perguntas para a gente poder responder no final, tá bom? Vai lá, Walter. Maravilha. Boa tarde a todos. Estou aqui com o meu sócio, Laurence Mello, que é o gestor responsável pela estratégia de crédito. É um prazer estar aqui. Por que é um prazer estar aqui? Os momentos são difíceis, faz parte do caminho, mas nós somos uma empresa de serviço e estar aqui tendo esse contato direto com vocês é algo muito importante para a nossa atividade. Nós somos uma empresa que vai completar 20 anos de operações no ano que vem. Já passamos por uma série de crises e estamos descolados e entendemos que o mais importante nesses momentos é ter o nosso time à sua inteira disposição. Gestores, analistas, toda a equipe comercial, prontos para responder a perguntas, ajudar a esclarecer dúvidas. Evidentemente que, num momento desse, utilizar o Laurence agora numa webinar com 200 pessoas, pelo menos por enquanto, que estão participando, faz mais sentido, porque os gestores precisam estar muito atentos aí aos movimentos do dia a dia, e dessa maneira a gente consegue falar com mais gente ao mesmo tempo. Mas nós não temos nos negado a falar, nós temos conversado com todos os nossos investidores e sempre que for possível nós podemos fazer alguns desses eventos dedicados e eu tenho pessoalmente me colocado à disposição até pela minha função de representar a empresa institucionalmente. Antes de falar especificamente de crédito, eu quero falar um pouquinho sobre quem nós somos, a AsiaQuest. Nós somos uma empresa que tem hoje aproximadamente 18 bilhões de reais sob gestão, muito bem espalhados em várias estratégias. Quando eu me associei à Quest em 2006, a Quest Investimentos era uma empresa pequena, tinha 250 milhões sob gestão, uma única estratégia, o fundo macro, e eu entendia que naquele momento era algo um tanto arriscado você depender de um monoproduto. De repente esse produto sai de moda, ou você tem alguma crise maior de mercado, gera aversão a risco, você precisa de outros produtos para poder atender os seus investidores, que é o que naturalmente os bancos fazem, né? Os bancos conseguem manter o cliente dentro de casa. E depois de 2008, especificamente, nós tivemos aí, depois que eu me associei à Quest, um crescimento muito vigoroso e rápido da empresa em 2006 e 2007. E em 2008 tivemos a primeira grande crise, que foi um teste para a nossa plataforma. Nós perdemos 90% dos ativos, nós saímos de 250 milhões para 3 bi, 250 em 1 ano e 4 meses. Assim iniciamos 2008. Eu já tinha trazido uma nova estratégia, que era a estratégia de ações, especialmente de fundos long short. Quem se lembra, naquela época, os bancões não distribuíam fundos long only, então os long shorts acabavam sendo produtos para o mesmo cliente do multimercado macro. E tivemos um crescimento súbito, tomamos todas as precauções, fechamos o fundo D1, depois fomos para fundo D30, fechamos o fundo D30, ficamos só com o veículo D90, e quando chegou a crise de 2008, não teve muita diferenciação. E nós identificamos dois grandes fatores como responsáveis pela crise que nós também passamos. Além da crise de 2008, que foi uma crise para a indústria como um todo, a AsiaQuest perdeu 90% dos recursos em 6 meses. A gente estava muito concentrado em um único produto, quase 90% do nosso volume sob gestão era no fundo macro, mas, além disso, nós tínhamos quase 90% dos recursos oriundos de alguns fundos de fundos, principalmente de bancos de varejo, que é um veículo que uma única pessoa aperta o botão e todo mundo sai.
Então, a partir de 2009, nós tomamos algumas precauções. Na verdade, eu fui o responsável por fazer uma mudança estratégica no negócio, de olhar para frente buscando com dois grandes objetivos: a pulverização do nosso passivo, através de ter relações, de estar atendendo um público muito mais amplo, o mercado institucional. Hoje nós temos quase 4 bilhões de reais de fundos de pensão e RPPS, plataformas. Nós estamos presentes, né, Cassiano, me corrija se eu estiver errado, em 27 plataformas, temos mais de 150 contratos de distribuição, atendemos centenas de casas de agentes autônomos. Nosso relacionamento não é só com a plataforma, mas especialmente com os escritórios que estão lá plugados, com os bancos, com os wealth managers, e isso faz com que a gente tenha um ativo pulverizado através de um passivo muito pulverizado com centenas de milhares de clientes, mas também nós cuidamos de diversificar nossa prateleira de produtos. Hoje a AsiaQuest tem próximo de 18 bilhões de reais sob gestão, mas espalhados em fundos de ações livre, fundos de ações small mid caps, por sinal que foi eleito o fundo da década no mês passado, mesmo sendo um fundo sem alavancagem, sem day trade e sem derivativos. Ele é um fundo para investidores pessoa física, mas também para institucionais. Fundos long biased, a estratégia multimercado long short, que em 10 anos deu 160% do CDI líquido de todas as taxas, mas com zero de correlação e beta com a Bolsa. Portanto, você pode ter os nossos fundos de ações e os nossos fundos de long short, porque eles são complementares. Nós temos a estratégia multimercado macro, renda fixa, arbitragem com os fundos low vol e termo, que são fundos com baixo risco de mercado e quase nenhum risco de crédito. E temos a estratégia de crédito high grade, nos fundos LUT, Altro, Valore, também os fundos de debêntures incentivadas, e com grande presença de vários produtos, com destaque também para crédito, nos fundos de previdência privada. Eu acho que essa combinação de uma prateleira de produtos diversificada com um passivo muito pulverizado nos deixa muito mais preparados para enfrentar qualquer tipo de crise. Em adição, e terminando, para a gente poder dar aqui espaço para discussão de crédito, que é o propósito da reunião, isso tudo não seria possível se nós também não tivéssemos tido cuidado de montar uma equipe altamente qualificada, com profissionais extremamente experientes, sob o comando do Alexandre Silvério, que é o nosso CIO, ou como queira, diretor de investimentos. A função principal do Silvério é unificar o nosso processo de investimentos. Quando você compra um produto de uma empresa, por exemplo... Até vou aproveitar para falar, então. Isso, já vai falando alguma coisa, Laurence. Enquanto a turma está aí, primeiro, falar que sim, é um tempo diferente, né? Difícil e diferente. Diferente de outras vezes que aconteceram crises que eram financeiras ou econômicas, que muitas vezes é um pouco mais abstrato para muitos. Essa aqui está batendo para todo mundo, nas dificuldades do dia a dia, gerenciamento, manutenção das harmonias de laços, né? E fora a parte de doenças que eu acho que todo mundo vai acabar sabendo alguma notícia de algo mais próximo. Então, assim, eu espero meus melhores votos. Dito isso, o que é importante dizer, e que talvez esteja muita gente que não esteja olhando com essa ótica, as notícias, assim, não são notícias que a gente queria dar, mas são notícias boas. Isso que é importante dizer, e de repente as pessoas estão percebendo com uma ótica que não é a ótica que deve ser enxergada. A gente, quer dizer, a AsiaQuest, né, ela montou uma estratégia de fundos high grade, onde o que dá uma tranquilidade, que são empresas extremamente capitalizadas, que se aproveitaram do momento positivo do mercado de crédito em 2000, que veio numa crescente 2017, 2018, com seu auge em 2019, e fizeram uma gestão de ativo e passivo muito grande. Empresário brasileiro, nesse nível de empresas que a gente está falando, todo mundo tem histórico, tem parrudez. Então, dito isso, você está trabalhando num nível
que, de repente, você não pode se deixar contaminar pelas notícias. E o que eu vou aproveitar? Dado que o Walter entrou, eu só vou querer fazer uma diferenciação. Vamos fazer o diagnóstico e, às vezes, o sintoma. Eu quero falar que uma cota aqui que, de repente, você está vendo é uma febre, até usando uma analogia que eu não sei se é melhor, mas eu acho que fala, diferente do diagnóstico que assim está muito mais positivo do que, de repente, quando tem uma febrinha na cota, eu vou falar aqui, possa aparecer para quem está mais desavisado. Depois eu desenvolvo o raciocínio, vou deixar o Walter concluir aqui que ele caiu e conseguiu voltar, e vamos em frente. Walter, assim, eu só estava fazendo o preâmbulo, não mudou nada, por favor. Até uma frustração, porque eu te ouvi e não conseguia aparecer aqui, mas... Tá bom. E vou procurar concluir para que você possa falar, porque é isso que todo mundo quer ouvir. E eu fui aqui elogiar a Apple, o meu Apple resolveu reiniciar o software aqui no meio do call. Mas o nosso cuidado, então, institucional é de ter um único processo de investimentos, trabalhar com um cenário também único e ter um controle de risco e liquidez nos fundos padronizado. Nós já passamos por vários eventos e esses vários eventos nos ensinaram a ter um modo de reagir que tem já um manual de procedimentos muito bem definido. No início dessa crise, a decisão generalizada para todos os produtos foi de simplificar os portfólios, de tentar manter posições naqueles ativos em que a gente tinha maior convicção, de tentar reduzir a exposição, porque não interessa se você reduzir o tamanho das posições, os mercados começaram a reagir com muito mais volatilidade. Em vez de você ter uma queda ou uma alta de 1,5%, você começou a ver o mercado oscilando para cima e para baixo, 10%, 15%, de maneira que, mesmo reduzindo posições, não necessariamente você reduz risco no mesmo tamanho, e também decidindo por manter posições apenas, nós já somos assim tradicionalmente, mas reforçando apenas posições de altíssima liquidez e de ativos de muito boa qualidade, de maneira a passar por essa crise. Antes de entrar especificamente em crédito, apenas passar uma mensagem que todos os momentos de crise são muito parecidos, no sentido de uma crise aguda leva os investidores a ficarem muito ansiosos e imaginar que a gente não vai sair nunca disso. Em algum momento a gente sai, e a maneira de não perder dinheiro em crise não é tentar acertar market timing. Ninguém sabe fazer isso. Nós não sabemos. É você manter as suas posições, principalmente naqueles ativos que você sabe que tem qualidade e que são empresas feitas para durar, porque depois dessa crise, especialmente os ativos de alta qualidade se recuperam primeiro. Infelizmente, nós vimos fazendo aqui no Brasil uma agenda muito positiva de crowding in, de aumento de liquidez da indústria, de aumentar o número de participantes no mercado de capitais, mas essas crises acabam tendo sempre um efeito muito parecido, que é de favorecer aquelas empresas mais fortes, mais capitalizadas, porque são empresas que certamente vão conseguir atravessar a crise com mais facilidade. Lawrence, por favor. Legal. O que é importante, Walter, até a gente teve vários tipos de crises no mundo, cada uma tem sua história, e muitas vezes, como a gente teve em 2008, você tinha um sistema financeiro ou econômico alavancado, tá, gente? O que eu estou querendo falar? Quem já participava do mercado, já tinha alguma senioridade, quando lembra de 2008, os bancos estavam extremamente alavancados, com ativos complexos, não vou nem chamar de tóxicos, eu vou falar de uma complexidade onde a matemática dos ativos não estavam todas envolvidas, são derivativos com padrões de não linearidade extremamente complexos e com muito pouco capital para aguentar desaforo. Idem para as empresas grandes. Tá? Então, a gente teve lá os grandes do Brasil, não tinham o que aconteceu agora, e até o que aconteceu agora, diferente de 2008, que o pessoal não tinha uma gestão de ativo, ou seja, do que tem para pagar no próximo ano, quanto eu tenho no caixa, tão forte quanto eu tenho hoje em dia. Isso foi muito característico de 2008, e algumas até quebraram, porque estavam fazendo operações extremamente arriscadas e fora do escopo, lá em 2008, e aqui nós temos o oposto. Tanto que é uma crise que o governo Bolsonaro, não só no Brasil e no mundo, sabe que quem vai resolver essa crise são os fortes. A preocupação dessa crise
são com os pequenos, é com o empreendedor, é com o autônomo, é com o comerciante, ou aquela empresa média. O que é empresa média? Às vezes os donos são ricos, mas as empresas são médias. Fatura 50, 100, 200 milhões de reais, mas não são profissionais ainda. São empreendedores que dominam muito o negócio, sabem como ganhar, mas ele é focado ali. Ele não tem uma gestão elaborada e não tem especialistas como você tem em outros tipos de empresas que são mais fortes. Então, o Brasil e o mundo todos entenderam que são os fortes que vão salvar, e o que você fez nas últimas 2 semanas, como unidade, foi botar os mecanismos para os fortes funcionarem. O que isso quer dizer? O forte vai ter que abrir seu sacrifício. Abrir seu sacrifício vai ter que, às vezes, abrir mão daquela liquidez que ele acumulou e vai ter que botar um pouquinho de dinheiro na frente para dar fôlego para os pequenos trabalharem. Tá bom? Como é que o governo tem feito isso? Tem feito para as concessionárias de energia elétrica, você vai falar, para os caras de baixa renda, você não vai pegar e não vai fazer faturamento, você não vai receber nada. O próprio governo adianta o imposto. Você tem balanço. O que eu estou falando, isso daqui, imagina que você é uma pessoa, tem um dinheiro para receber e você tem a poupança no banco. Você programa seu dia a dia com aquele recebível. Aquele recebível não aconteceu, você sabe que aquela pessoa vai conseguir se recuperar e trabalhar, e você vai ter que baixar ali um pouco da tua poupança para fazer isso. Foi isso que aconteceu no mundo. Laurence, como é que isso bate na minha vida? Bate na cota de produtos que são os nossos produtos da Casa dos Fundos, extremamente líquidos, que são fundos cujas empresas têm um balanço muito forte e precisaram, de repente, como um todo, fazer uma disponibilização. Então, você pega nos Estados Unidos, as pessoas passaram a mão no caixa, na economia, no fundo, ou seja, na aplicação, no CDB, no depósito bancário, onde for, que é D1, e quer a renda fixa, por isso da matriz de alocação, fala, vou deixar isso aqui a postos que provavelmente eu vou precisar utilizar. A vida vai mudar? Não, a vida não vai mudar. Vai ser um ano legal? Não vai ser um ano legal. Dito isso, o que aconteceu em conjunto com isso foram alguns fenômenos técnicos que fizeram toda uma movimentação, e muitos deles por efeitos de pânico, outros por efeitos que eu acho que para o ambiente cabe, curiosos e coisas que estavam erradas, desajustadas e que foram se ajustando. Primeiro movimento, muita gente alocada em risco, muitas vezes, e não estou querendo entrar muito na seara se isso era correto ou não, alocada em risco e, de repente, deixaram a parcela de renda fixa deles menor do que deveria para uma reserva de emergência. Dito isso, você tem uma bolsa caindo, você tem fundos imobiliários caindo, você tem uma parcela de juro real abrindo. Quando as pessoas viram isso daí, falaram o seguinte, caramba, desencaixei. Nesse desencaixar, muitas vezes, para pagar a conta do dia a dia, vou ter que usar aquele dinheiro que tem pronta disponibilidade e que não sofreram um hit grande. Segundo movimento que a gente viu, pessoas que viram os mercados de riscos caírem e, de repente, tinham feito seu trabalho de casa, falou, esse é o momento para eu pegar uma parcela do meu dinheiro de disponibilidade, que é seguro, fazer isso e entrar na bolsa, entrar na debênture incentivada, entrar no fundo imobiliário, gosto, vou aguentar percepções negativas e volatilidade no caminho, mas já foi num ponto que eu enxergo que é bom o suficiente. Terceiro ponto, o que a gente viu. Pessoas que operam direto, não têm experiência, talvez não viveram crises, operando direto. A bolsa caiu 10%, vou comprar, vou fazer mini índice, vou fazer isso e aquilo. Faltou uma experiência aqui, em fenômenos de crise como esse, a pessoa você tenta fazer um day trade, ou tenta fazer alguma posição rápida, e muitas vezes em índices, dólar, DI, janeiro, essas pessoas podem tomar prejuízo, e não só tomar prejuízo. Em momentos como esse, o que as bolsas fazem? Mudam as margens. Sai de uma margem mais baixa, vai para uma margem mais alta. Dito isso,
as pessoas foram chamadas em margens. Na hora que elas foram chamadas em margem, precisaram de dinheiro. O que eu estou querendo dizer? Brasil e mundo, todo mundo usou o caixa do D1, do fundo D5, do fundo D15, do CDB, do conta corrente, para usar isso daí e trabalhar. Essa é a nossa leitura. Dito isso, o movimento foi tão grande, e acontece, e outros no modo de pânico, que disponibilizam esse dinheiro. São muito raros esses eventos, mas isso, quando você faz, você tem sistemas de gestão de risco, de controles, que geralmente você tem o que o regulador manda. Você trabalha na proposta dos fundos que a gente trabalha com 2 a 3 vezes a mais, tá, de valor percentual do que o regulador manda, e faz isso. Na hora que você faz isso, e você tem um movimento desse, você tem que reajustar seu portfólio. Quando isso acontece em uma casa, gente, 2, 3, o mercado absorve. Quando você tem esse fenômeno mundial, o movimento é um pouco mais virulento. E na hora que acontece isso, você não está falando que determinado ativo abriu ou fechou porque mudou o spread de crédito. Simplesmente virou uma disfunção na política monetária. Quando você tem um CDB do banco, aquilo, os economistas conhecem isso muito melhor que eu, aquilo é dinheiro, aquilo é agregado monetário. Na hora que você não... E aquilo se supõe e vale para sempre, e tem que ser assim, que você tem que fazer pronto o dinheiro daquilo, ainda que com pequeno desconto. O grande ponto aqui é que os valores de descontos aumentaram um pouco mais. Dito isso, isso causou uma volatilidade de cota em ativos que, a princípio, imaginavam que não ia ter, de todos os ativos. Infelizmente, essa é uma crise que, quando você marca mercado, em qualquer mercado você está mais pobre. E depende da alocação, e esse mais pobre é relativo. Se você tinha uma expectativa de receber um CDI, você vai receber menos que o CDI. Você apurou um prejuízo necessariamente? Não. Isso que a gente sempre conversou muito com nossos clientes. Você teve um efeito de marcação que você é ajustado. O vizinho vendeu um determinado ativo, vai a Ambima, marca meu papel e eu tenho que fazer esse ajuste. Independente se eu vendi esse ativo melhor ou se eu não preciso vender. E esse fenômeno é brutal. Ele bate na cota e, dependendo da alocação de cada fundo, isso você vê um pouco mais forte ou menos forte. O que é importante, tá, pessoal que está assistindo, e que muitas vezes não estão acostumados com meandros da renda fixa. Tem muita parte técnica. Tem muitos fenômenos que você não vê no dia a dia que acontecem no extremo. A nossa carteira, por ser parruda, simplesmente ter os ativos mais líquidos, com as empresas mais fortes, ela é o primeiro que reflete a variação de preço. Lawrence, traduz para mim o que você está querendo dizer. Eu estou querendo dizer, com todas as palavras aqui, que uma pessoa que, de repente, tem um ativo estruturado na carteira e complexo, esse ativo não tem nem preço no mercado. E aí, quando você tem uma LF dos 4 ou 5 bancos no Brasil que se confundem com o sistema monetário brasileiro, as pessoas estão dispostas a abrir mão para ter pronta liquidez desses ativos. E isso reflete automaticamente na nossa carteira, assim como um preço de bolsa. Então, o que isso quer dizer? Que você tem um portfólio que reage rápido e você tem um pronto diagnóstico. Pô, não fiquei contente com essa notícia. Depende como você quer olhar. Você quer olhar que você está com um aumento de temperatura, uma febrezinha, não tem nada, ou que você não tem com febre e você está tendo um processo muito pior? Então, dar essa pronta resposta. Eu não estou falando que o ativo é pior, tá? Cada ativo cabe, cada ativo tem seu papel no mundo, cada alocador fez e trabalha, é profissional para isso. Eu só estou querendo dizer que a dinâmica de preço é diferente. Você tem uma dinâmica muito pronta e muito instantânea no high grade, que é a nossa carteira, e isso acaba defasado em outros ativos.
Dito isso, tem essa experiência. Tem outros efeitos técnicos, como a gente já mostrou no passado, muita gente conhece, muita gente não conhece. A gente tem uma carteira de LFs de 3, 5 anos, de debêntures de 3, 5 anos, que são em percentual do CDI. O percentual do CDI ele tem um risco residual na marcação a mercado de pré. Gente, o que aconteceu na curva pré? Eu tive uma curva pré de 3 a 5 anos que ela voou numa disfuncionalidade, não foi mais de 3 a 5 anos, até o janeiro 21, que é uma coisa muito curtinha, no momento de pânico, muito dos profissionais do Racionais não se comportaram dessa maneira. Por quê? Você teve que fazer uma redução de VaR. Faz-se a qualquer preço. Dito isso... Tem aí um certo efeito... cascata. Né? Porque se, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo chulo, mas é uma boa maneira de pensar. Se eu tenho aqui um fundo que tem um recebível de uma rede de padarias e eu sou o único financiador, né? E a padaria pode estar hoje num momento terrível, provavelmente vai quebrar, mas eu sou o único financiador. Esse título é negociado a mercado, o negócio pode estar no meu fundo ao mesmo preço que eu fiz a aquisição daquele título e o investidor tem uma sensação de conforto. Quando você tem empresas de altíssima qualidade, provavelmente são títulos muito líquidos, né? E esses títulos são sempre negociados. Isso, ao contrário, representa a solidez da carteira. Mas, paradoxalmente, o que se acaba vendo é por ter muita liquidez e ser frequentemente negociados, esses títulos já são marcados a mercado. Então, você pode acabar vendo em carteiras de maior qualidade até um movimento de curto prazo de cotas piores. O que não quer dizer que se você fosse hoje parar a música e ver todos os fundos e o que cada coisa vale, que outros fundos não estariam bastante piores. É um efeito um tanto ilusório, né? Isso. Quando ele olha para a renda variável, para ações, mercado de ações, ele tem reagido até de uma maneira muito saudável esse movimento. Claro que com apreensão, a Bolsa chegou a cair do pico até, pelo menos o último bottom verificado, quase 50%, mas o investidor olha e fala, puxa, algumas coisas aqui estão baratas, eu posso aproveitar isso aqui para ir lentamente aumentando a minha posição, porque a gente sabe que essa crise em algum momento vai terminar e as coisas vão se normalizar. Pode ser que elas retornem de maneira diferente, que tenham um comportamento assimétrico entre quem serão os ganhadores e perdedores, mas, de modo geral, tem oportunidades aqui. Você diria mesmo que a mesma coisa é válida para crédito nesse momento? Sim, totalmente. E o que a gente viu engraçado, eu vou pegar um extremo que está acontecendo, tá? Antes de você responder, eu vou colocar isso de uma forma que vários investidores nos perguntaram. Puxa, não vale mais a pena eu ir para o CDB do banco ou comprar tesouro direto? Eu não vou responder essa pergunta, eu vou responder. Vale a pena você comprar o CDB de um banco a 100, 105, 110 do CDI com liquidez diária para você comprar. Quando você está comprando o banco, você está comprando uma carteira das empresas que a gente tem no LUT e no Alto, junto com uma carteira de coisas piores e que estão sofrendo na crise, ou vale a pena eu comprar uma coisa que eu tenho um carrego num fundo que hoje em dia, com os ajustes que tiveram, está 150 do CDI, eu tenho liquidez D1, pega o filé desses bancos e coloca na nossa carteira. É uma pergunta que eu fiz reversa. Cada um chega à sua conclusão, mas eu acho que está respondido. Então, Só acho que vale a pena clarificar, ajuda aí, por favor, os nossos participantes aqui, quando você fala de carrego, o que você está dizendo? Você está querendo dizer que mesmo se o preço do ativo não se valorizar, daqui até a data de vencimento você tem um yield mais alto, é isso? Exatamente. Você tem como todo mundo chega no mesmo ponto, se você teve um ajuste, ou você tem que ir mais rápido para chegar naquele ponto. Esse é o carrego, esse é o yield, essa é a rentabilidade. Então, o investidor que está vendo aquilo ali e olhar fala o seguinte, eu vou ter uma rentabilidade muito maior. O que você está falando? Eu vou colocar um dinheiro aqui, nesse fundo, eu vou ter o que hoje em dia? O que eu enxergo? Entre 145 e 150 do CDI. Deixa eu ver o tipo de carteira que eu tenho. Opa, isso aqui é interessante.
Ato contrário, o investidor que sai realiza um prejuízo, porque ele já teve esse efeito na marcação ao mercado, para pegar um dinheiro e deixar parado na conta corrente, muitas vezes do mesmo banco que a gente tem na carteira do fundo. Quer dizer, ele faz uma operação que financeiramente é pior para correr o mesmo risco. Ô, Laurence. Vai, Cassiano, por favor. Desculpa, não, até porque assim eu fico aqui controlando algumas coisas, né? Controlando as perguntas dos participantes da conferência e também a questão do tempo, né? Tá. E eu ia sugerir da gente já começar também a fazer algumas perguntas aqui dos participantes. Acho interessante. E uma das perguntas vai um pouco nessa linha do carrego também, Laurence, que é assim, para tentar quantificar, e é óbvio que isso aí muda todos os dias, mas assim, se você puder dar um parâmetro para as pessoas, de hoje, quanto que está o carrego do LUT e do Altro, que são os dois principais, os dois fundos de maior, os carros-chefes da casa hoje, digamos. Legal a pergunta. Hoje em dia, como é que eu enxergo um carrego do LUT? 145, 150 do CDI. Para que prazo? Se você enxerga um prazo que você vai ficar com dinheiro de 6 meses, 1 ano e meio, 2. Laurence, como é que vai ser a sensação da minha cota aqui no próximo mês? Não sei responder. Eu tenho que tomar uma opção. Ou eu tenho os ativos mais seguros do mercado com uma baita de uma rentabilidade, vou pegar o melhor carro que eu tenho com a perfeição e vou andar na estrada esburacada para fazer um caminho melhor, que vai me dar mais rentabilidade, ou eu pego aquele famoso carrinho velho, carrinho meio que mais difícil, e vou fazer um caminho que eu tenho uma sensação que está tudo tranquilo. É o ponto de vista. Para mim, eu acho que é muito óbvio. Tá? Então, isso é a realidade do LUT, isso é a realidade do Alto. Um LUT está 150 do CDI, usando 145, 150. No primeiro mês, você pode ter uma sensação um pouco diferente disso, mas ao longo do tempo, e aí por isso que eu dou uma janela um pouco maior, 6 meses a 1 ano, você já tem uma convergência da cota para esse carrego muito forte. Está lá. É igual bolsa. Quando você está comprando uma empresa, você sabe que aquele valor vai destravar. Está lá. Tá? Altro, a mesma coisa. Até pela composição da carteira do Altro, e ele tem uma parte offshore que era bem pequena, mas até que a gente conversa com nossos cotistas, quem a gente está acompanhando muita gente, que tinha uma curva de aprendizado, eu faço meia-culpa, tinha uma expectativa, passou muito, mas o que eu estou falando, o que você tinha na carteira do Altro, Laurence? Banco Itaú, BNDES, tá? Eu tinha Eletrobras, nomes que foram e eu não enxergava lá fora que pudesse ter uma magnitude, uma dinâmica técnica como teve, e isso daí foi 70%, 80% da detração do alvo. Está lá, tá? Vai voltar, e isso é um efeito de ganho de... Só para dar uma ideia para quem está participando, um título desse hoje, um bonde lá fora, desse de primeiríssima linha, está sendo negociado a quanto? E uma debenture hoje de primeira linha no Brasil está sendo negociada a quanto? Só para a gente ter uma ideia. Tem um gap, tá? Então, assim, você tem lá fora, não é todo mundo que tem acesso, muitas pessoas não têm um conduíte. Quem tem esse conduíte que vai lá fora está se aproveitando. A gente pegou uma debenture da Eletrobras, se não estou enganado, e a gente viu, ela estava dando dólar mais 8,5, 9,5. Alguma coisa por ali, depende de onde do fornecedor de preço que você está vendo. A gente viu uma CEMIG que vence em 2024 sendo negociada a dólar mais 13. O que isso quer dizer? A empresa ficou ruim? Não, ela não ficou ruim. É simplesmente um investidor lá fora, que é um fundo global que precisa fazer liquidez porque foi batido um fenômeno, ele vai simplesmente bater a qualquer preço. Dito isso, você tem hoje em dia no Altro aproximadamente 175 do CDI que a gente enxerga, mais um ganho de capital que você não consegue fazer essa conta do carrego, que é muito grande, tá bom? O Altro tem uma carteira que é bem diferente. Que historicamente sempre se realizou. E voltando aqui um pouco para o beabá do que o Laurence está dizendo, mas eu acho importante deixar isso claro, a gente está falando de carteiras, né, dos nossos fundos, que têm papéis AAA, AA, papéis de altíssima qualidade, com duration relativamente curto
e principalmente com uma grande concentração em empresas que têm uma geração de caixa muito estável, empresas de utilidade pública, como, por exemplo, o setor elétrico, saneamento e água. Esse tipo de negócio são negócios muito resilientes. Então, só tem uma maneira realmente de você ter perda, é você realizar essa perda e saindo do fundo. Isso é válido nesse momento para todos os mercados. De novo, nós já passamos por várias crises. Essas crises são oportunidades de ganhar dinheiro com investimentos se a gente consegue gradualmente ao longo da crise ir aumentando a nossa exposição de risco. Isso vale para todas as classes de ativos. Mas, evidentemente, que saindo dessa crise, a gente vai ter setores e empresas que vão sofrer mais. Provavelmente as empresas mais fortes vão, de novo, estou me repetindo, mas vão passar por isso de forma mais sólida, inclusive vão se recuperar e seus ativos vão recuperar os preços bem melhor vis-à-vis as outras. E é exatamente esse tipo de ativo que a gente tem nas nossas carteiras. É isso que eu ia levantar uma bola agora, sobre a questão de liquidez do mercado, liquidez dos fundos, você poder comentar como é que está isso vis-à-vis as recentes ações do Banco Central, das autoridades, para melhorar esse mercado. E depois eu passo a bola para o Walter com uma pergunta aqui mais capciosa, mas acho que até ele claramente eu já sei a resposta, mas com relação a fechar fundo para resgate, acho que é importante a gente dar essa tranquilidade para o cliente nesse momento, né? Então, Laurence comentando um pouco sobre a liquidez do mercado, liquidez do fundo, e depois Walter comentando essa questão de fechamento de fundo para resgate. Quando a gente falou essa questão de disfuncionalidade da política monetária, passa exatamente por essa conversa de você não tem problema no crédito, mas sim na política monetária. Batuta do Bacen, tá? E assim, isso foi e passa pela batuta do Fed, do Banco Europeu e de cada banco central. O que os bancos centrais fazem nesse momento? Fazem a política monetária funcionar. A política monetária, quando você tem um título público, muita gente não sabe disso, você tem um fundo que tem a NTNB, tem a NTNF, tem a LTN, e muitas vezes esses fundos também têm resgate. Você já tem um atendimento pronto no Brasil e no mundo que o Banco Central entra lá com leilão de compra e recompra das carteiras. Esse mecanismo ele não é tão eficiente no Banco Central quanto é para os títulos públicos, até como uma questão de escopo. Então, o Banco Central enxergou isso, soltou uma medida muito potente de 500 bilhões de reais, tá bom? Na segunda-feira de manhã, com que isso fala assim, eu vou irrigar o sistema para dar liquidez. O grande ponto que aconteceu aqui, e isso já mudou a fluidez no mercado essa semana de uma maneira absurda. Dito isso, você viu os agentes se mexendo, tem alguns pontos técnicos, alguns já conseguiram na frente, alguns bancos não conseguiram, e os bancos têm esse papel de política monetária de fazer essa transição do dinheiro, o dinheiro fluir, tá bom? Isso aqui é importante dizer. A possibilidade de default, gente, foi um pouco do que a gente falou aqui. Do que a gente vê na nossa carteira, essa é uma empresa dos fortes. E os fortes estão muito fortes. Então, fiquem assim, do que a gente vê no nosso portfólio da ZQuest, a gente está muito tranquilo com isso. O Laurence, uma pergunta aqui, Vamos lá. enquanto o Walter não retorna, com relação a desempenho recente dos fundos vis-à-vis os pares, né? Acho que é uma questão que também tem sido perguntada. Você tem alguma coisa para comentar como o desempenho recente dos fundos? Qual foi a fonte de resultado que mais, qual o tipo de livro que mais machucou? Cassiano, essa indústria é muito grande, tá? Isso é uma resposta técnica interessante e o que eu acho legal. O nosso administrador, que é Benito Mello, e para o tipo de ativos que a gente tem na carteira,
ele tem uma resposta muito rápida, muito pronta na marcação a mercado e reflete muito a realidade do mercado. Então, o que a gente percebe é que todos os fundos que estão debaixo desse administrador ou que têm ativos convergiram, cada um dependendo da sua composição de carteira. O que é composição de carteira? Vocês têm a Ambima. A Ambima, a metodologia que ela tem foi desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos, algumas coisas ela não respondeu rápido à velocidade disso daí. A Ambima, essa semana, começou a fazer marcações mais refletindo a realidade. E eu acho que isso daí também está fazendo com que tenha uma convergência nas cotas muito maior. O fato que talvez a gente fez uma cota, que se for essa pergunta, eu não entendi, que para alguns players deu uma sensação que teve uma performance pior e as pessoas entenderam de crédito. O que eu quis falar tem um efeito pré da curva de pré, que foi um efeito secundário de mercado, mas dado a normalidade do mercado, foi primeiro, e isso volta. Só que você teve uma junção da marcação a mercado na CVM essa semana, e aí pega de A a Z, não tem diferença de administrador, que faz com que a volta disso tenha sido um pouco compensada com a sensação de não mudou nada. Não, mudou pra caramba. Mudou pra caramba, e a Ambima colocou outras coisas no papel que, de repente, você vê um desempenho relativo nesse momento, podendo ser até pior para alguns. Como é muito grande a indústria, a gente não consegue mapear todos. A gente consegue mapear algumas dezenas, e essas algumas dezenas, a cota de ontem eu não vi ainda como foi de todo mundo, mas a de ontem eu já vi uma convergência aí bem maior. Eu queria fazer um gancho aqui, né? Comecei, fui desconectado de novo, estou aqui de volta. A crise de 2008 parece uma crise antiga, né? Uma crise recente. Só que quando ela eclodiu, nós estávamos muito pouco preparados. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha algo que tinha afetado, especialmente as instituições financeiras, de maneira tão impactante. Então, a gente tinha discussões muito grandes em 2008, o que acabou levando muito tempo para que ações fossem tomadas. Existia toda uma discussão, alguns vão se lembrar, sobre moral hazard, de fazer ajuda direta, de comprar títulos a mercado, de injetar liquidez. Havia uma grande discussão se essa injeção de liquidez, levando os juros para baixo, não ia causar hiperinflação no mundo. Lembram de Nouriel Rubini e de tantos outros. E nós começamos 2020 de uma maneira completamente diferente. No começo de 2020, a gente tinha um cenário onde a China ainda crescia numa velocidade bem maior do que os outros países, mas desacelerando em relação ao crescimento da década anterior. A Europa inteira apresentando crescimento anêmico, e os Estados Unidos, como a única exceção no mundo desenvolvido, crescendo ainda de maneira robusta. Mas o mundo inteiro trabalhando com as taxas de juros mais baixas da história, o que quer dizer que todo aquele processo de ajuda e de injeção de liquidez não trouxe esses efeitos colaterais que alguns esperavam. Eu acho que isso ajudou muito para que a ajuda dessa vez viesse mais rápido. Nós não ficamos aí alguns meses debatendo o que fazer, o que acabou da última vez prejudicando bastante não só o funcionamento do mercado, mas também permitindo que algumas empresas acabassem sofrendo muito mais com a crise. Dessa vez, a gente teve uma ação muito mais rápida e mais coordenada, imaginando que em 2002, nas eleições, o Brasil estava pedindo um empréstimo ponte de 5 bilhões de dólares para a FMI. Dessa vez, nós tivemos uma linha aí de 60 bilhões de dólares para o FED. O BNDES anunciou medidas muito importantes no domingo, o Banco Central já na segunda-feira, e o que a gente viu nos últimos dias foi uma funcionalidade muito maior do mercado. Especialmente ontem, né, Laurence? Eu acho que com o fechamento das taxas de juros também acaba sendo um parâmetro importante, porque com juros muito altos,
você pede referência também para os títulos de crédito. Foi convergência um pouco dessa ação que o Banco Central, inclusive, tem lá fora, que também é parte da política monetária que estão fazendo, junto com o Banco Central no Brasil, aqui dando essa fluidez no sistema e batendo. É fundamento de economia mesmo que aconteceu. Hein? Exato. Então, eu acho que o que a gente está vendo agora, esses últimos dias, essa semana especialmente, tem sido importante para os mercados voltarem a trabalhar com maior normalidade e para as pessoas também poderem respirar e não tomarem medidas que acabam sendo, do ponto de vista de portfólio, irracionais, né? Que é principalmente liquidar posições nesses momentos. Em relação à pergunta que você fez, Cassiano, sobre fechamento de fundos, nós não enxergamos hoje nenhuma ameaça, nada que pudesse causar esse tipo de comportamento. Eu acho que, em relação... Nós não podemos falar só da Azequest e da gestão dos fundos da Azequest. Nós também temos que nos colocar no contexto da indústria de crédito. Nós somos reputados, eu acho que não à toa, como uma das casas de maior qualidade de gestão, capacitação de equipe, qualidade dos ativos que estão lá e controles muito estritos, né, de liquidez e de risco. Todos os mandatos da Azequest, todos sem exceção, batem seus benchmarks desde o início e muitos deles, eu vou citar 2 fundos de renda variável, dos quais eu tenho grande orgulho, o Azequest Ações, que foi lançado em junho de 2005, o Azequest Small Mid Caps, considerado há 2 meses atrás o fundo da década, lançado em 2009, todos esses fundos têm histórico de longo prazo. Portanto, esse histórico de gestão consistente e responsável a longo prazo me deixa muito tranquilo em relação à robustez do nosso business. Trabalhamos com níveis de caixa muito adequados em todos os mandatos, inclusive os mandatos de crédito. Acho até que é o contrário. Somos conhecidos no mercado por trabalhar de maneira mais cautelosa do que a média da indústria. Esse é um modus operandi, não só do Lawrence, mas da Azequest como um todo. Eu acho que isso, assim, complementando a sua pergunta, isso mostra, quem quiser, nós publicamos as nossas lâminas, né, e tem as cartas onde mostra a distribuição setorial de cada fundo, e quando você vê na distribuição setorial, desses fundos são setores extremamente defensivos. Então, nós estamos falando daqueles setores que são, referenciando nisso, são os grandes, são quem tem o trabalho de casa e vai fazer com que o país vá para frente. Quer dizer, é quem está preparado para enfrentar isso e vai entrar. Até o legal é que exatamente muita gente que está entrando em bolsa vai estar fazendo. Os grandes que estão na bolsa, porque você vê que é uma possibilidade de ganho, que os preços não refletiram a realidade econômica de balanço deles. São maneiras diferentes de você correr risco da empresa. Eu vou fazer uma generalização aqui. Quando você começa a fazer um cenário de estresse, onde uma empresa de energia elétrica tem uma queda de receita suficiente para você colocar em dúvida a geração de caixa dela, eu não sei por que, nesse cenário de estresse, você também não começa a considerar que não só os bancos, mas o governo como um todo também ficariam insolventes. É um cenário irrazoável. E repensa se você vai estar em bolsa e está achando que ela não vai ter dinheiro para pagar a conta, tá contraditório, né? É isso que é... Fazendo até uma brincadeira aqui e conversando com um cliente, veio essa pergunta, mas então por que eu não coloco o dinheiro debaixo do colchão? Porque se você consegue colocar o dinheiro debaixo do colchão numa situação em que as empresas de eletricidade, de utilities públicas, bancos e governo quebram, o que o governo vai fazer é imprimir uma quantidade tão grande de dinheiro que o próprio dinheiro vai perder valor. Então, você começa a trabalhar com um cenário de estresse que não é razoável. De novo, não acho que é para ir minimizar e subestimar os riscos de cenário. Vocês têm certeza que nós ainda não atingimos o bottom do mercado? Não. Vocês têm certeza que essa crise já passou? Não. Então, você deveria tomar muito cuidado com empresas que podem estar em todas as classes de ativo pressionadas nesse momento nos seus negócios. Empresas que não são sólidas,
em empresas que não são geradoras de lucro. É evidente que fazer um turnaround nesse momento é muito mais difícil do que há 3 meses atrás, quando você estava com expectativa de crescimento, de aumento de demanda, de ter crédito farto e barato. No momento de estresse, os negócios que são negócios mais arriscados tendem a ter um comportamento, para pior, assimétrico àqueles negócios mais sólidos. Esse é o alerta que eu quero fazer. Posso fazer um exercício que a gente viu do comportamento das pessoas que entram no modo, às vezes, de pânico e se contradizem nas palavras, na atitude, porque já não estão mais racionais? E que a gente vê muitas pessoas, eu escutei muita gente falando dos shoppings, estou falando aqui dos shoppings grandes, não estou falando de fundo de shopping, eu estou falando dos que têm ação em bolsa, que emitem e tudo mais, tá bom? Shoppings não vai aguentar a onda. Opa, vamos respirar? Vamos entender uma coisa? A gente pegou aqui, fez um exercício, são dados públicos, por isso que eu me sinto confortável de falar, tá bom? O Shopping Iguatemi fechou o ano de 2019 com 1 bilhão e 22 mil reais no caixa, segundo o balanço dele. Sabe quanto ele tem para pagar de dívida no ano de 2020, segundo o balanço dele? Você tem alguma... Chuta um número, Walter. Um Shopping Iguatemi, que é uma empresa muito grande. Chuta. Insider, eu prefiro que você conte aí, Laura. Tá bom. Se você acha que é muito, ele tem 88 milhões de reais para pagar em 2020. Eu gosto quando você faz, Laura, aquele cenário de estresse e divide isso para o pessoal, que você pega e supõe o seguinte: vamos ficar 3 meses sem ter 1 centavo de faturamento. Vamos lá, vamos eliminar, vamos ser conservadores e falar o seguinte: durante 3 meses o faturamento do shopping é 0. O que acontece no final do ano? Ele vai fazer no caixa dele, vai botar só dos aluguéis, tá? E isso que eu falo, faturamento 0. Não pagaram aluguel para ele, não pagaram nada, ele continua arcando com as despesas dele. Aqui no nosso exercício, esse é nosso, sobre o cenário de estresse, ele vai botar mais 400 milhões de reais no bolso. E qual o serviço de dívida no ano de 2020? 88 milhões. Então ele vai ainda adicionar ao caixa dele 320 milhões? A conta está fazendo certa? É isso. E aí ele acaba o ano com que dívida sobre EBITDA? Ele vai acabar o ano aqui no nosso exercício, tá? 2,80. Podemos dizer o seguinte: está longe de ser um cenário de estresse. Mas me pergunta quanto é que ele tem que pagar de dívida em 2021. Eu pergunto, quanto ele tem que pagar de dívida em 2021, Lawrence? 530 milhões. Opa! A geração de caixa que ele tem recorrente é muito forte. E isso, gente. Não adianta pegar o anedótico do dia a dia e tentar fazer estimativa nas experiências pessoais. Agora, fala para o pessoal, a que taxa esse título está sendo negociado ao mercado? Eu vi coisa de 140 do CDI, aí vai depender do... A gente pode dizer, pessoal, não faz sentido nenhum. Não faz sentido do ponto de vista de liquidez, do que aconteceu no mercado, da crise. A gente sabe o que fez com que o título fosse negociado a esse preço. Do ponto de vista da qualidade da empresa, de você ter um título de duração relativamente curto e da expectativa que você tem de receber o seu dinheiro de volta com os juros, né, na data esperada, não faz sentido estar sendo negociado nesse preço. É uma oportunidade de compra, sim. E o que a gente quer falar? Quando é que esse título vence, Lawrence? 2024. Mas e 2022 e 2023? 2022 ele tem 180 milhões para pagar, segundo o balanço dele. Então, assim, só o que ele tem no caixa hoje, ele consegue pagar a dívida dele até 2023. Gente, se você acha que um Shopping Iguatemi, que tem aquele terrenão na Faria Lima, não vai gerar receita até 2022, é um cenário apocalíptico. E aí, não é. Outros setores. E eu acho que nisso tem uma pergunta aqui interessante que foi feita, que mas você acha... eu já ouvi que essa crise pode durar por muito mais tempo do que já esperava,
e as pessoas e a economia pode, de fato, colapsar. Eu acho que vale a pena botar a bola um pouco no chão. Nós não somos epidemiologistas, não é a nossa especialidade, nós não temos na AsiaQuest nenhuma informação sobre o vírus ou sobre quais são os remédios e vacinas para o vírus que ninguém não tenha. Nós não sabemos de nada específico sobre isso que já não estejam nos jornais. Mas eu acho que, mesmo assim, o exercício de olhar para os fatos e refletir sobre eles de maneira ponderada é sempre muito saudável. Então, assim, nós sabemos que essa epidemia teve início na China. A gente sabe que foi no final de dezembro de 2019. A gente sabe que ali as autoridades locais ficaram com medo, né, de levar um puxão de orelha do Comitê Central e meio que tentaram resolver o troço sem dividir muito o que estava acontecendo. A gente sabe que depois disso, em janeiro, a coisa ficou feia e aí a China ficou com medo de ter a sua imagem arranhada, né, pelo fato de uma epidemia potencialmente global estar sendo iniciada ali, e aí houve, sim, medidas mais enérgicas de controle da transmissão. Então, assim, no início de janeiro, essas medidas começaram a ser tomadas, e no meio de março veio a notícia que a China não teve mais casos. Mas saiu hoje no jornal que apareceram novos casos. Nenhum dos casos que apareceram no jornal hoje foram casos que se iniciaram em transmissão local. Foi gente que veio de fora e em lugares muito extremos do território chinês, como, por exemplo, Macau, que é uma ilha, está fora do continente. Então, a gente sabe que teve um certo período para você começar a contaminação e depois de um certo período de tempo, 2 meses que as medidas foram tomadas, você teve aí uma queda abrupta de casos e, efetivamente, a China conseguiu controlar. A gente tem outros exemplos bem-sucedidos, inclusive a Coreia do Sul, que começou com um cenário de estresse, países que estão muito próximos da China e que acabam tendo um fluxo de viagens, né, muito mais forte com a China. Então, nós tivemos a Coreia do Sul, que começou num cenário de muito estresse, já controlado. O Japão, que tem uma população que tem hábitos, né, por ser um país de alta densidade populacional, sempre teve hábitos mais conservadores, né, de usar máscara, de não estar muito próximo. O Japão conseguiu debelar. E a gente hoje olha para o Brasil, o primeiro caso do Brasil foi em 21 de fevereiro. Então, a gente olha para o Brasil hoje e vê que o número de casos não só não é tão grande, mas as principais capitais do país já estão tomando medidas, né, como, por exemplo, o distanciamento social, para evitar o contágio. Eu, sinceramente, não consigo ver como você vai ter um cenário dessa crise se prolongar demais. Eu acho ao contrário. Eu acho que a gente não pode minimizar a seriedade da crise e a seriedade da doença. É uma doença fortíssima, pelo que a gente ouve, um tanto aleatória. Você pode pegar e não ter sintoma nenhum, eu posso pegar e ter uma evolução para uma pneumonia muito rapidamente. Portanto, as decisões de prevenção são decisões corretas. Porém, nós temos, por outro lado, um país que não tem um social net como tem a Europa, que não tem um welfare state capaz de dar conta de uma população como os países europeus têm. Então, em algum momento, a gente vai precisar voltar ao trabalho. Acho que essa crise é uma crise profunda, nunca vista antes do ponto de vista de afetar o mercado de trabalho e, como consequência, demanda e oferta simultaneamente. Por outro lado, acho sim que a gente vai sair dessa crise em V. A gente vai sair dessa crise mais rapidamente do que o mercado está precificando. O que não quer dizer, vamos falar de bolsa, que nós vamos voltar para 120 mil pontos rapidamente. Não iremos. Eu tenho 2 grandes certezas dessa crise. Eu tenho milhares de incertezas, muita ignorância. Tem várias coisas que a gente não sabe, como, por exemplo, qual é o melhor ponto de entrada. Eu não tenho a menor ideia. Mas a gente tem, eu consigo dizer 2 grandes certezas olhando para frente. A primeira é uma menor preocupação com o endividamento público do Brasil. A gente acabou de ver um pacote nos Estados Unidos de 2 trilhões de dólares. O G20 pretende gastar 5 trilhões de dólares para dar assistência nesse momento. O que quer dizer que não é uma foto só do Brasil.
é meio aquela corrida dos cavalinhos do Fantástico, é como você está em relação aos outros. Então, o endividamento público vai aumentar no mundo inteiro. O Brasil tomou medidas, como, por exemplo, a reforma da Previdência, para reduzir a nossa trajetória fiscal a longo prazo. Uma medida one-off de curto prazo não vai alterar essa trajetória no longo prazo. Mas sim, em 2021 a gente vai ver dívida PIB do mundo inteiro muito mais alta do que hoje. Eu não prestaria atenção nisso. O segundo fato, muito importante para o Lawrence, muito importante para os fundos de crédito, mas também muito importante para a Azequest, é que a nossa atividade vai ser muito mais requisitada, ainda mais requisitada no futuro do que é hoje. Porque a gente trabalhava no Brasil com uma perspectiva de ter os juros mais baixos de todos os tempos, mas em algum momento em 2021 o Banco Central começar a consertar, a trazer os juros um pouco para cima. Essa visão já estava sendo questionada pré-crise. Muita gente achava que, puxa, o Brasil começou com algumas previsões de até 3% de crescimento do PIB e logo antes da crise já tinha gente trabalhando com 1,8% e dizendo, olha, a recuperação está acontecendo, mas de maneira mais lenta que a gente imaginava. O investimento ainda não veio, talvez por insegurança, ainda tem algumas reformas que precisam ser feitas, o problema de comunicação, etc. Depois dessa crise, a gente tem uma certeza. Os juros vão ser muito mais baixos por muito mais tempo. E juros mais baixos por muito mais tempo vão apresentar ao nosso investidor um dilema. Você vai querer ter 2,5% ao ano líquido de impostos ou você vai querer ter uma carteira diversificada com os ativos no longo prazo? E aí, quando você fala de crédito, eu estou embalando, mas é verdade, mas eu vou fazer um ponto antes. Se você é um fundo de pensão, se você é um RPPS, você tem pensionistas, você tem uma meta atuarial a entregar, é impossível entregar essa meta com uma carteira conservadora de renda fixa. Não tem como. Você vai ter que botar em renda variável. Mas você vai botar tudo em renda variável, 100%? Não parece uma decisão de portfólio, não só racional. Poucos são aqueles que têm uma quantidade de caixa suficiente para botar 90% dos recursos em renda variável. Se você tem 10, 15 bilhões de dólares de patrimônio, você pode botar 90% em renda variável, porque o que vai sobrar de caixa vai ser suficiente para pagar suas despesas para o resto da vida. Mas a grande maioria das pessoas não pode. Então, a boa teoria de portfólio recomenda um portfólio diversificado em bons ativos e com bons gestores. O crédito vai ser parte importante disso. Crédito, fundos multimercado, fundos de ações. De novo, o que a gente tem certeza? Um mundo mais endividado e um mundo que vai ter, inclusive e especialmente no Brasil, juros muito mais baixos por um período muito mais longo. Bom, vou sugerir aqui, diante do adiantado da hora, para a gente encerrar por aqui. Walter, Lawrence, eu não sei se vocês têm algum comentário final para fazer. Eu tenho uma consideração final rápida. Eu queria dizer que, e passo a palavra para o Lawrence e para você, a Azequest vai fazer 20 anos de atividade, passando por diversas crises, saímos mais fortes de todas elas. Nós temos uma característica que é a consistência de resultado no longo prazo. Nós consideramos os nossos parceiros e investidores o nosso maior ativo. Não tem estrela na Azequest. Todo mundo está disposto a visitar, a falar, a passar informações. O que vocês precisarem, contem conosco e com a nossa equipe. E eu tenho absoluta certeza que nós já estamos muito mais próximos do desfecho dessa crise que estávamos aí há uma semana atrás. As medidas desse fim de semana foram medidas muito fortes, apesar das críticas que muitos têm, e justificadas pela maneira com que alguns se comunicam, com a polarização, com a agressividade. É importante reconhecer que nós temos uma equipe econômica altamente capacitada. Impressionante ver um rapaz jovem como Montesano no domingo falando de maneira clara, com boa dicção, mostrando com clareza um plano. O Banco Central, na segunda-feira, mostrando um pacote que totalizava 16% do PIB. É uma coisa nunca antes vista na nossa história moderna. Muita coisa. Então, a gente também tem que dar parabéns àqueles que merecem. Nós temos uma equipe econômica que hoje goza de absoluta confiança do governo e que delegou para o ministro da Fazenda essa árdua missão de recolocar o país nos trilhos. E o que a gente está vendo é que o ministro conseguiu
colocar nomes altamente qualificados em posições-chave. E isso acaba tendo um efeito importantíssimo para que o desfecho dessa crise seja mais rápido, mais coordenado e que a gente volte a ter um mercado com funcionalidade rapidamente. Eu vou lembrar uma coisa a vocês. Nós tivemos aí, inclusive o presidente Montesano dizendo no domingo, e o presidente Bolsonaro assistindo ao call, que a Petrobras, que o BNDES fez uma secundária de Petrobras e que, com isso, o governo agora conseguiria colocar um dinheiro importante de volta no sistema, principalmente para dar assistência àqueles que perderiam o emprego. A Azequest foi a terceira maior alocada naquela oferta de ações da Petrobras. É assim que eu me despeço, mostrando para vocês a importância do mercado de capitais nesse movimento de crowding in e de participação direta. O Laurence Melo, os seus fundos, através dos nossos investidores, tem um papel importantíssimo em conseguir fazer com que crédito chegue a empresas de alta qualidade que vão fazer com que esse país possa voltar a crescer. Então, assim, faço aqui um voto de confiança no Brasil, de confiança no setor privado e especialmente de confiança na Azequest. Podem ter certeza que nós somos um daqueles gestores que vão que estarão aqui não só nesses primeiros 20 anos que completaremos no ano que vem, mas nos próximos 20 anos também. Obrigado a todos. Bom, de acordo, reforço, às vezes as pessoas querem não esperam uma resposta assim que pode ser instantânea. A complexidade dos mecanismos, às vezes você precisa de tempo. O Banco Central ter anunciado essas medidas e você precisa implementar, como você falou, Walter, precisa de alguns dias. Nós estamos no 4º dia. Então, isso está já mudando a cara, já mudou, e cada vez as pessoas vão conseguir ter essa percepção. Então, do ponto de vista de curva de juros, de fluidez do dinheiro, que as empresas não vão quebrar, pelo contrário, que todos estão com muita gordura para ajudar o Brasil a crescer, é isso. Então, isso dá muita robustez, é uma análise fria, não é uma análise com coração, é uma análise baseada no que a gente sempre fez, trabalho e o que a literatura acadêmica indica que ao longo de muitos e muitos anos o que deve ser feito. Tá? Só é racional e o que a gente tenta fazer. Bom, vamos encerrar por aqui. Então, agora, só lembrar que as perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai procurar responder por e-mail, para quem deixou o e-mail aqui. E a gente vai publicar a gravação dessa conferência nas nossas redes sociais, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Estamos à disposição, toda a equipe comercial da Azequest, para quem quiser entrar em contato. Obrigado. Tchau, gente.